Aleluia. É o momento da palavra de Deus, onde a gente vai estar fazendo uma leitura do texto sagrado aqui em Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, e o versículo é o 18, que vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor ao Senhor. Palavras do Senhor. A Bíblia vai dizer em Romanos 10:17 que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que nessa noite você venha estar atento à voz do Senhor nessa noite, para a nossa meditação aqui através da sua palavra. Aleluia. Repare comigo no texto, a epístola a qual Paulo escreve aos Efésios, o 10º livro do Novo Testamento. Aleluia. É a primeira das 4 cartas que Paulo escreveu de sua prisão em Roma. Paulo, ele estava preso em Roma, escreveu essa carta, aleluia, onde ele mandou para os nossos irmãos ali na igreja em Éfeso, aleluia, ali a capital de uma das 7 maravilhas do mundo, Paulo visitou a cidade 2 vezes, a primeira quando ele regressou de sua 2ª viagem missionária, e a sua 3ª viagem quando ali permaneceu por 2 anos ali em Éfeso. Chegando ali a Éfeso, Paulo encontrou uma pequena congregação sem progresso, aleluia. Ali tinha uma igreja sem progresso, sem visão, aleluia. E ali estava sendo orientada por um homem chamado Apolo. E Paulo, ele vai estar ali contribuindo com esta carta para esta igreja. A gente sabe que naquela época vivia o mundo da idolatria, cada um tinha os seus deuses ali naquele tempo, mas tinha uma igreja dirigida por esse homem chamado Apolo também, que era um homem de Deus. Paulo queria contribuir e ajudar ali para que aquela igreja viesse ser cheia do Espírito, aleluia, para que aquela igreja viesse ser cheia do Espírito Santo. E ali ele vai orientar, ele vai ali alertar aquela igreja para não se embriagar com vinho, aleluia, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Repare que para uma igreja ser vitoriosa, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Para uma igreja fazer missão, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, aleluia, ela é uma pessoa diferente, ela é uma pessoa que tem a presença de Deus na sua vida. Por onde ela chega, ela faz toda a diferença. Mas naquele tempo vivia o mundo dos vícios, e alguns vícios era se embriagar com vinho, aleluia, e muitos iam por esse caminho, mas Paulo alerta que tinha contenda, não era bom se embriagar com vinho. Hoje em dia as pessoas não se embriagam só com vinho, se embriagam com algumas coisas que vêm desagradar ao Senhor, se embriagam de muitas coisas que não está aqui orientada por Paulo para fazer, aleluia. A Bíblia vai dizer
que aqui eles estão cheios do Espírito. Faltava o Espírito Santo ali para aquela igreja fazer a diferença, mostrar a diferença. Uma igreja cheia do Espírito, ela é uma igreja ativa, uma igreja que faz missão, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que vive em comunhão, que vive em união, porque ali o amor, ele habita dentro daquela igreja, aonde está o Espírito Santo, aleluia, ali está o amor de Deus, para estar ali orientando o homem nas suas decisões, a qual eles deviam tomar, aleluia. Repare que Paulo, ele vai dizer: enchei-vos do Espírito, mas não vos embriagueis com vinho que há contenda. Nós sabemos que a bebida fermentada, alcoolizada, ela traz destruição para a vida de qualquer pessoa, aleluia, de qualquer pessoa. Você que está me ouvindo nessa noite, quem sabe você ainda tem essa prática, mas nessa noite você não tem força muito mais para parar, mas nessa noite que você venha dar um basta, aleluia, que você venha se encher, aleluia, da palavra do Senhor, e venha permitir que o Senhor venha habitar dentro de ti, e que você venha receber o Espírito Santo do Senhor, para ser uma pessoa diferente, uma pessoa moldada, uma pessoa que não anda segundo as suas vontades, mas sim a vontade de Deus, nosso Pai. Hoje em dia as pessoas não se embriagam só com vinho. Tem algumas bebidas alcoólicas diferentes. Tem pessoas que se embriagam também na prostituição, na fornicação, pessoas que se embriagam em mentir, pessoas que têm um costume feio de conspirar contra o seu próximo, pessoas que dão legalidade. Se embriagar aqui é dar legalidade ao pecado, aleluia. Por isso que Paulo estava orientando. Apolo era um homem bom, só que precisava ali do Espírito Santo, aleluia. Faltava uma coisa diferente, para ele fazer a diferença ali naquela igreja, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E assim muitas das vezes falta algo na nossa vida para nós fazer a diferença, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluia, pode ter um crente, aleluia, num culto, mas ele está ali adorando ao Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, aleluia, pode ter uma pessoa ali naquela campanha de oração, pode ser só ele, mas ele está ali orando ao Senhor. Quem sabe, às vezes você pergunta: não tem ninguém para me ajudar em oração, não tem ninguém para fazer algo para Deus comigo, mas é você que faz a diferença. Deus te enche nessa noite para fazer a diferença, aleluia. Aí na sua igreja, aí na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, você deve ser cheio do Espírito para fazer toda a diferença. Glória a Jesus. Nós sabemos que uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja que retrocede, é uma igreja fraca. Como muitos falam por aí, parece, tem muitos membros, né? Parece um órgão público, tem muita gente, mas pouco faz, aleluia. E assim é uma igreja sem o Espírito Santo, tem muitas pessoas, aleluia, hoje em dia estão se adequando a pregar, como se comunicar com a ovelha, aleluia, para que a ovelha esteja sempre na razão, ali participando do rebanho. Ela está cantando, mas está em pecado, ela está louvando,
orando, mas está em pecado. Ela está dizimando, mas está em pecado. Oferta, mas está em pecado. Essas coisas estão fazendo vista grossa para que essas pessoas venham sempre estar na igreja, mas não fazer nada. Aleluia. Nós fomos chamados não só apenas para dizimar, para ofertar. Nós fomos chamados para dar frutos. Aleluia. Nós fomos chamados para dar frutos. Aleluia. A gente não foi chamado para ficar só no banco da igreja, não. Eu contribuo, eu faço isso, o pastor gosta de mim, a irmã gosta de mim, não. Nós fomos chamados para ser cheio do Espírito, para fazer toda a diferença. Repare comigo que uma igreja sem o Espírito Santo de Deus é uma igreja que não chega a lugar nenhum. O próprio Jesus falou que ele iria para o Pai, mas iria mandar um Consolador, aleluia. E esse Consolador, a qual acha alguns irmãos orando ali, aleluia. Alguns irmãos orando ali numa casa de uma certa irmã, ali na igreja primitiva. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Atos que eles foram cheios do Espírito de Deus, aleluia. Eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Ser cheio do Espírito não é só falar em línguas, eu não tenho nada contra, eu falo também. Ser cheio do Espírito é viver uma vida verdadeira, não uma vida de aparência, aleluia, porque a vida de aparência, o homem, para impressionar o homem, não leva a lugar nenhum. Você tem que viver uma vida verdadeira para impressionar o teu Criador, porque Ele está contemplando aquilo que tu faz, aquilo que teu patrão não vê, Deus está contemplando, aquilo que a tua mulher não vê, Deus está contemplando, aleluia. Aquilo que a tua filha não vê, Deus está contemplando. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, não só para falar em línguas estranhas, não, para ter boas obras, aleluia, na nossa vida. É isso que faltava aqui na igreja desse dirigente chamado Apolo. Faltava o Espírito Santo, os irmãos sendo batizados, aleluia. E repare que eles viam ali que tinha amor, união, e eles sujeitavam uns aos outros, mas não na bajulação. Tem gente se sujeitando ao seu líder porque bajula, aleluia, porque ajuda, porque leva as primícias, porque leva oferta, porque leva aquilo, leva isso. Não, nós devemos sujeitar e reconhecer a nossa liderança, mas no temor do Senhor, porque essas pessoas, o pastor não sabe da vida delas, mas Deus sabe, aleluia, e naquele grande dia Ele vai prestar conta com cada um de nós. Nós devemos fazer algo para Deus, aleluia. Nós devemos fazer algo para Deus, mas que seja de coração, aleluia, não para agradar o homem aqui nessa terra, aleluia. Nós devemos fazer aquilo porque precisamos ser cheios do Espírito para fazer a diferença na nossa vida. Repare que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que avança. Aonde os apóstolos passavam, tinha sinais e maravilha, aleluia. E o mundo se atualizou, e o mundo mudou. Mas o que mudou, irmão, do mundo? Mudou as coisas do mundo, aleluia. A fé das pessoas que acreditavam, agora não acreditam mais, aleluia. Mas tem ainda um povo que acredita na palavra. Tem ainda um povo que acredita que o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele está com cada um de nós. Tem um povo que acredita no Evangelho. Pode passar a terra, os céus, mas a palavra de Deus vai permanecer. Queira você ou não, a palavra vai permanecer, e tudo que está escrito aqui nesse livro vai se cumprir, aleluia. Tudo que está escrito, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, e o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre cada um, aleluia. É o Senhor que vai derramar, mas para aqueles que estão crendo, para aqueles que estão perseverando, é esse Espírito Santo que vem descer na vida daqueles que estão fazendo a vontade do Senhor, não daqueles que estão fazendo para agradar o homem, aleluia, para ser visto, para ter aplauso, como a gente vê muito no mundo
mundo afora, pessoas fazendo algo, entregando cesta básica, tirando foto, aleluia, para ser visto, para ter ali uma impressão de uma pessoa boa, mas ali vai haver naquele grande dia, aleluia, uma prestação de conta, aleluia. Uma pessoa do Espírito Santo, ela não constrange outra pessoa. Uma pessoa, quando é cheia do Espírito Santo, ela sempre atrai a presença do Espírito para aquela pessoa. Nós precisamos ser cheios, irmãos, para que Deus encha outras pessoas, aleluia, através da nossa vida. O mesmo Espírito está falando através da minha vida, aleluia. Você que já sentiu a presença de Deus, aleluia, e agora não sente mais, aleluia. Você que parou na caminhada, você que deu legalidade para as coisas desse mundo, para o pecado entrar na tua vida, nessa noite toma uma atitude, aleluia. Toma uma atitude nessa noite e volte para Deus enquanto você tem tempo, e seja cheio do Espírito de Deus e receba o poder de Deus na sua vida. Eu queria orar pela tua vida nessa noite. Eu não sei de onde você escuta, eu não sei até onde está indo as ondas sonoras desse meio de comunicação, mas que nessa noite você venha ser cheio do Espírito Santo. Todos os louvores que foi tocado, que venha ser para a edificação da nossa vida. O mesmo Espírito, aleluia, que estava com os profetas, ele ainda continua usando, aleluia, fazendo a vontade do Pai que está no céu, através dos seus filhos aqui na terra. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui, através desse meio de comunicação, aonde foi a tua palavra, Senhor da glória, daquelas pessoas que receberam, meu Deus querido e santo, que elas venham ser cheias do teu Espírito, ó Deus querido, não para pular, para gritar, para rodopiar, para correr pela igreja, não, que elas venham ser cheias do teu Espírito, Senhor da glória, para fazer a diferença na sua oração, para fazer a diferença na sua família, aleluia. Enche nessa noite, meu Deus querido, aonde foi as ondas sonoras deste rádio, que teu Espírito Santo venha se apoderar, aleluia, Senhor da glória, porque nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, sem antes fazer do que lhe apraz. Que teu Espírito Santo nessa noite venha levar, Senhor da glória, e conscientizar este homem, esta mulher, que precisa ser cheio e não viver mais uma vida de mentira, mas uma vida de verdade na tua presença, Pai amado, em nome de Jesus, amém.